Graça e paz. Hoje vamos refletir sobre uma história inspiradora e desafiadora da Bíblia. A história de Raabe. Uma mulher que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, demonstrou coragem, fé e foi grandemente recompensada por Deus. Quem era Raabe? Raabe é uma personagem fascinante da Bíblia, com uma história cheia de ensinamentos profundos sobre fé, redenção e coragem. Vou te contar a história completa dela e, em seguida, destacar as lições que podemos aplicar no nosso dia a dia. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó, uma das cidades mais antigas e fortificadas de Canaã, conhecida por sua idolatria, mas apesar de tal condição e contexto, Raabe foi uma mulher que teve um encontro com a fé. Ela ouviu falar sobre o Deus de Israel e creu em seu poder, mesmo sem ter visto com seus próprios olhos. Sua casa ficava sobre o muro da cidade, uma localização estratégica que permitia fácil acesso à entrada e saída da cidade. Apesar de sua profissão e da cultura pagã em que vivia, Raabe se destacou por algo especial: sua fé no Deus de Israel. O encontro com os espias. Quando o povo de Israel se preparava para conquistar Jericó, Josué enviou 2 espias para explorar a cidade, examinar a cidade, Josué capítulo 2. Os espias entraram na casa de Raabe para se abrigar. Isso pode ter sido uma escolha estratégica, já que a movimentação na casa dela era frequente, o que facilitaria o disfarce dos homens. Ela, reconhecendo a mão de Deus sobre o povo de Israel, escondeu os espias e arriscou sua própria vida. Esse ato de coragem e fé mudou seu destino. Porém, o rei de Jericó soube que havia israelitas na cidade e mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Josué capítulo 2 versículo 3. Mas Raabe, demonstrando coragem e astúcia, escondeu os homens no telhado de sua casa, debaixo de talos de linho, e enganou os soldados, dizendo que os espias já haviam partido. Ela orientou que fossem rapidamente atrás deles, enquanto, na verdade, os homens ainda estavam escondidos em sua casa. A confissão de fé de Raabe. Depois que os perseguidores saíram, Raabe foi até os espias e fez uma das mais lindas declarações de fé. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, versículo 9 a 11. Raabe declarou: o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2 versículo 11. Essa foi uma declaração poderosa que demonstra como a fé verdadeira pode nascer em qualquer coração disposto. Apesar de viver em uma terra idólatra, Raabe reconheceu o poder do Deus de Israel e expressou temor e reverência. Sua fé não era baseada em ver milagres com seus próprios olhos, mas no que ela havia ouvido sobre Deus. O pedido de salvação. Ciente da destruição iminente de Jericó, Raabe fez um pedido. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Salvem a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Josué capítulo 2 versículos 12 e 13. Os espias aceitaram o pedido e deram uma condição. O sinal da redenção. Ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela da sua casa. Esse cordão simbolizava a sua proteção e salvação. É um símbolo que aponta profeticamente para o sangue de Jesus, que hoje é o nosso sinal de redenção. Todos os seus familiares deveriam estar dentro da casa. Se eles saíssem, seriam responsabilizados pela própria morte. A salvação e redenção. Quando os muros de Jericó caíram, a casa de Raabe foi preservada. Deus não apenas a salvou, mas também a inseriu na linhagem de Jesus. Uma mulher com um passado marcado pelo pecado foi transformada em exemplo de fé e redenção. A queda de Jericó e a salvação de Raabe. Em Josué capítulo 6, Deus deu a ordem para que os israelitas marchassem ao redor dos muros de Jericó por 7 dias. No 7º dia, após tocarem as trombetas e gritarem, os muros da cidade caíram. Contudo, os espias, fiéis à promessa,
foram até a casa de Raabe, que estava marcada com o cordão escarlate, e salvaram ela e toda a sua família. Assim, preservaram Raabe e toda a sua família, e ela passou a viver entre os israelitas. Josué capítulo 6 versículo 25. A redenção de Raabe. A história de Raabe não terminou em Jericó. Ela foi acolhida pelo povo de Deus e, mais tarde, se casou com Salmão, da tribo de Judá. Dessa união, nasceu Boaz, que se casou com Ruth. E da linhagem de Raabe nasceu o rei Davi, e, muitos anos depois, Jesus Cristo. Mateus capítulo 1 versículo 5. Isso mostra como Deus transformou a vida de uma mulher antes marginalizada, inserindo-a no plano da redenção. Lições de vida com Raabe. A fé transforma vidas. Raabe creu e isso mudou seu destino. Nós também somos chamados a crer, mesmo quando tudo parece incerto. Coragem para obedecer a Deus. Coragem para tomar decisões certas. Raabe arriscou sua vida ao proteger os espias. Às vezes, obedecer a Deus significa fazer escolhas corajosas, mesmo que isso nos coloque em situações difíceis. Obedecer pode exigir coragem, mas é isso que abre as portas para o sobrenatural. O passado não define o futuro. Raabe era prostituta, mas Deus mudou sua história e a tornou parte da linhagem de Jesus. Não importa o passado, Deus pode transformar qualquer vida para sua glória. Assim como Raabe, nós podemos ter uma nova história escrita por Deus. Interceda pela sua família. Raabe se preocupou com seus familiares. Hoje, podemos e devemos clamar por aqueles que amamos. A importância da família. Raabe não pensou apenas nela mesma, mas se preocupou com a salvação de sua família. Devemos interceder e cuidar daqueles que amamos. O sangue de Jesus é o nosso cordão vermelho. O cordão escarlate como símbolo de redenção. O cordão vermelho é um símbolo profético que aponta para o sangue de Jesus, que nos salva e protege. Assim como o cordão livrou Raabe, o sangue de Cristo nos livra da condenação. Assim como o cordão protegeu Raabe, o sangue de Cristo nos salva e nos protege. Obediência gera proteção. Raabe obedeceu ao sinal do cordão escarlate e ficou em casa com sua família. Assim, foi protegida. Obedecer a Deus sempre nos coloca debaixo de sua proteção. Raabe não era israelita, mas foi salva por sua fé no Deus verdadeiro. Isso mostra que Deus não rejeita ninguém que se volta a Ele com um coração sincero. Deus usa pessoas imperfeitas. Raabe tinha uma vida cheia de erros, mas Deus a escolheu. Isso nos ensina que Deus vê além das nossas falhas e nos chama para viver algo novo. Conclusão. A história de Raabe nos ensina que Deus valoriza um coração disposto e cheio de fé. Ele não rejeita quem o busca com sinceridade, não importa o passado. Que possamos, como Raabe, ter coragem para crer, obedecer e confiar no Senhor, sabendo que Ele tem poder para mudar qualquer história. Deus salva quem tem fé. A história de Raabe é um exemplo poderoso de fé, coragem e redenção. Ela nos mostra que não importa o nosso passado, o que Deus deseja é um coração sincero e disposto a confiar nele. Quando temos fé, coragem para tomar as decisões certas e obedecemos à direção de Deus, somos não apenas salvos, mas usados para propósitos grandiosos. Se você gostou dessa mensagem, curta, comenta e compartilha com mais alguém. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Que Deus te abençoe.